Oi, eu sou a Carla. E eu sou o Paulo. E sejam bem-vindos à nossa casa de blocos. Se você acompanha nosso canal, a gente fez um vídeo falando quanto que a gente gastou na casa. E nós gastamos este valor. Se você quer saber um pouco de como nós conseguimos construir essa casa com esse valor, fica nesse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as etapas da construção e como que a gente fez pra gente economizar durante todas essas etapas. A gente vai explicar tudo pra vocês. A gente já falou 1000 vezes, mas a gente vai falar de novo. É muito importante sempre consultar um engenheiro. O engenheiro vai te ajudar nos processos, nas etapas, nas partes que são fundamentais. Ele é o profissional desta área. A gente está aqui mais para contar a nossa experiência e tudo que a gente fez para conseguir realizar esse sonho da nossa casa. Sim, porque nós não somos engenheiros, não somos arquitetos, não somos pedreiros, não somos da área. A primeira etapa é encontre um terreno. Se você já tem um terreno, tudo bem, aí você já tem o terreno. Mas se você não tem, pense no terreno que você está procurando, como você colocaria uma casa de blocos lá, como a casa de blocos ficaria. Eu acho que essa parte de você já tentar visualizar, mesmo que não vai ser a versão real, já imaginar se aquele lugar vai servir para uma casa de blocos. É muito importante também, às vezes, uma pesquisa do solo para você saber como vai ser feita a fundação e tudo mais. Então, quando for fazer um terreno, pesquise bem. Muitas pessoas perguntaram, tá bom, esse foi o valor da casa, mas e o valor do terreno? Nós já tínhamos o terreno, então por isso que a gente não inclui esse valor. Isso vai depender da região que você tiver, cada terreno é um valor, cada tamanho de terreno é um valor, então não tem como a gente colocar o valor ali. Exatamente. É bom para vocês terem noção de quanto custou apenas a casa na hora que O você nosso vai construir. terreno é um terreno rural, então a gente teve um gasto imenso com terraplanagem, a gente teve previsto como pedras gigantes, a gente teve mais trabalho para puxar água, energia, então foi uns custos extras que a gente teve em terreno, mas se a gente quis ter essa vista, a gente teve que pagar. E nós não colocamos esses custos no gasto da casa, porque isso aí também vai depender de cada um. A primeira etapa, depois que você já tem o terreno, e que eu acho que é a mais importante é faça um projeto. E, às vezes quando eu falo um projeto, não precisa ser primeiramente um projeto com engenheiro. Faça o seu projeto. Pegue, sei lá, um caderno, uma caneta e uma régua e comece a desenhar. Eu queria ter um quarto assim. Não gostei. Aí você apaga e faz de novo e vai rabiscando, rabiscando, rabiscando. Pra você já ter uma ideia inicial de quando você for contactar um engenheiro mesmo. Isso. Como seria, sei lá, a planta baixa da sua casa. E começa a desenhar, 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 para você começar a meio que visualizar ela. A gente fez isso muitas vezes e a gente buscou muita inspiração na internet. A gente vai deixar um site recomendado aqui que é o Pinterest. Lá tem muita ideia de casa, de decoração, de tudo para casa. Inclusive foi lá que a gente viu a primeira vez esse estilo junto a prumo, que é onde os blocos são todos alinhados. E vocês também não têm tanto conhecimento, mas foi lá pesquisando em vários outros idiomas que a gente encontrou isso. E se você não sabe como pesquisar em outro idioma, usa o Google Tradutor, coloca lá o que você quer pesquisar e depois coloca no site, você vai encontrar vários resultados diferentes do que você costuma procurar quando procura em português. A gente fala isso do projeto porque na época a gente não tinha condição de pagar um arquiteto. Infelizmente, se eu pudesse, eu pagaria, que eu acho que teria um resultado ainda melhor. Então a gente meio que tentou fazer o que pôde com nossa criatividade. A gente pulou a etapa do arquiteto e a gente fez o que a gente podia pra gente economizar. O projeto, nele você vai ter que considerar o melhor posicionamento para sua casa, de acordo com a sua condição que você tem aí. Você vai considerar o sol, a área útil, como que você vai fazer, se naquela posição a casa de blocos ficaria bom. Tenta pensar em tudo. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um terreno bem horizontal, ele não é tão comprido de frente, mas ele é muito comprido de lado. Então a gente tentou deixar a casa mais pro fundo, onde a frente ficou livre para nossa paisagem. E a gente ainda teve que considerar um espaço para estacionamento. Ainda sobre o projeto, é importante considerar já também a parte elétrica e a parte hidráulica. A parte elétrica, por exemplo, a gente, quando começou a subir as paredes, foi passados conduítes onde ia ser passada a fiação elétrica. Então, tudo isso já estava no projeto, que facilitou na hora dessa parte. Mas ainda assim, teve canos que foi passado antes, quando foi levantado as paredes. A dica é, quando você estiver lá no seu projetinho, imagina assim, aqui é a sua sala, e aqui você vai pôr sua televisão.
ali vai precisar de uma tomada, mas talvez você ainda vai ter um aparelho de som, um videogame, alguma outra coisa elétrica. Então, às vezes deixar duas tomadas. A televisão, como fica mais alta, então você pensa assim, não, eu preciso ter que um fio passe e tenha uma saída numa altura maior para ficar na parede, se ela estiver presa na parede, outra mais baixa para ligar equipamentos baixos, uma Alexa, um som, alguma coisa. Então pensa em tudo. Às vezes na cozinha você pensa, eu vou ter um forno elétrico, eu preciso então ter uma tomada para esse forno, eu preciso ter um lugar em cima do balcão para pôr uma air fryer. Então tudo que você pensar antes é bom que você já passa dentro do bloco. Isso porque futuramente não vai ter como quebrar a parede, porque vai estragar a sua parede aparente. Então E vai perder o bloco aparente. É isso aí. Então finalmente chegou a hora de construir. E aí vai a principal dica que a gente poderia dar para vocês cotem, mas cotem muito. Cotem em todos os lugares que vocês conseguirem, em cidades próximas. Por quê? A gente vai compartilhar a nossa experiência. E isso fez muita diferença. Se for possível, né? Porque tem pessoas às vezes que não tem cidade muito ou próxima. Ou tá muito longe. Cada um na sua condição. Mas, no nosso caso, a gente começou a cotar blocos. Esse foi um dos exemplos que fez mais diferença. Cotei nas várias cidades aqui perto. Só que aí eu não desisti. Eu achei uma cidade a 100 km daqui e cotei. O preço lá era muito bom e os blocos pareciam bons. E aí eu descobri que eles entregavam de graça aqui por causa da quantidade. Então eu comprei numa cidade a 100 km, a diferença deu quase R$3.000 para o que eu estava pensando em pegar. Então, para você ver que a cotação vai te ajudar muito. Não só em blocos. O ferro, tem diferença entre fornecedores de ferro, o concreto usinado, o material em geral que você vai usar, tipo cimento, essas coisas, você vai de... Até a parte de acabamento também. Isso, você vai de loja em loja fazendo a cotação para você ver o que mais vale a pena. Às vezes você compra vários cimentos de uma loja, outras coisas de outra, porque se você somar todas essas economias, no final a economia é grande. Eu acho que isso foi um dos maiores diferenciais que contou para esse valor que a gente conseguiu no final da casa. E se você vai pagar à vista, pede desconto, fala assim, vou pagar à vista, pode ser no Pix, no que for, que você consegue me dar desconto. E também ajuda. Eu não tinha vergonha de pedir desconto. Toda vez eu pedia desconto, as pessoas falavam, mas já tá barato. Eu falei, não, mas eu tô pagando à vista, não tenho desconto. Às vezes me dava muito pouco, mas dava alguma coisa. Outra dica é, se você teve um bom orçamento, mas às vezes está meio longe ou não vai entregar mais rápido, pega esse orçamento e leva para o outro concorrente. Fala assim, olha, a empresa tal fez isso, você não consegue cobrir o preço ou fazer o mesmo preço, eu pego com você. Às vezes esse vai te entregar mais rápido e você faz o mesmo preço, é uma boa estratégia. E você pode acabar pegando mais coisas com ele também. Uma das etapas mais importantes de se construir uma casa de blocos aparentes é encontrar uma mão de obra especializada. Essa é difícil. E às vezes pode ser complicado você encontrar alguém experiente nessa área. Nós encontramos, tivemos muita sorte, porque encontramos uma pessoa que tinha experiência nesse estilo que a gente fez, que é o Junta-Prum, que são os blocos alinhados. Isso. E ele também sabia fazer a amarração. Ele já conhecia essa técnica, ele já tinha feito, já tinha trabalhado com bloco, a gente juntou com o engenheiro, eles se entenderam e foi possível realizar a casa dessa forma. Mas eu já vou deixar claro aqui para quem não assistiu o outro vídeo, o que aconteceu. A nossa casa foi feita por esse pedreiro, só que a nossa área de churrasqueira foi feita por outro pedreiro, que ele não tinha tanta experiência, então ficou bem diferente assim, os acabamentos de um para outro. É muito grande. A gente já mostrou aqui como é Tem que é a vídeo diferença aqui no nosso canal sobre isso. Que a gente mostrou tudo, como ficou um, como ficou o outro. Se você não assistiu, eu acho que é um vídeo fundamental para você que pensa em fazer uma casa de blocos. Então tá aqui na descrição. Então a minha dica é, se você não encontrar uma pessoa especializada, repense se você faz ou não uma casa de blocos. É verdade. Pessoal, tava aqui editando e lembrei uma coisa super importante de falar. Se você conseguir convencer os pedreiros, quem for construir, a pagar por dia, você vai ter uma economia muito grande, porque esse tipo de casa acaba sendo talvez um pouco mais rápida que a convencional. Só que quando eles vão passar o preço de uma obra fechada, eles meio que consideram o valor do metro quadrado e acaba saindo mais caro. Então, se você conseguir, tente pagar por dia. Pelo menos no nosso caso, valeu muito a pena. Falando assim meio por cima, eu não lembro exatamente agora, mas a empreitada era 45, 47 mil e a gente gastou 32 mil pagando por dia. Então valeu a pena. Então tá, a obra tá acontecendo. Obra é uma coisa complicada se é casa de blocos ou não. Mas acho que a casa de blocos é um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente sempre fala aqui entre nós que a casa começa no acabamento. Então, por isso, os pedreiros vão ter que ter muito cuidado na hora de subir os blocos. E como que você vai garantir isso? Você vai ter que ir na obra praticamente todo dia. É uma dica que eu usei para conseguir que a casa ficasse desse jeito.
tá presente, acompanhando. Às vezes vai aparecer um bloco trincado, você tem que ter coragem de chegar para eles e falar, gente, eu não gostei, por favor, você pode trocar, porque às vezes as pessoas podem ter um pouco de vergonha, acho Não que vai ser pode chato ficar falando Não pode muito. ter vergonha, é a sua casa, você tá pagando por isso, então você tem que ser chato, você tem que falar o que não tá do seu agrado. Porque se tiver alguma coisa errada, você vai ver aquilo o resto da vida. E se este vídeo está se ajudando, você pode ajudar a gente também, se inscrevendo nesse canal, deixando um like. Mas se esse vídeo está te ajudando muito, você está gostando mesmo, você pode clicar no botão valeu e fazer uma contribuição. A gente vai ficar muito feliz. E agora a gente vai falar sobre como fazer uma casa que não fique com cara de inacabada ou ainda de ser uma obra. A gente vai te explicar um pouquinho melhor sobre como fazer isso. Começando pela questão das cores, dos móveis, de tudo, até do acabamento, tudo. O segredo está nos detalhes. São os detalhes que você vai fazer que a sua casa vai parecer uma casa industrial e não uma casa inacabada. Isso é muito importante. E acho que a principal coisa a se falar são as cores. O que a gente fez? A gente escolheu 3 cores principais para fazer a nossa casa. A primeira, obviamente, é o cinza dos blocos, então ele está presente em grande parte da casa. A segunda cor principal é o preto. Muitas coisas na nossa casa tem preto. Por exemplo, as janelas, maçanetas, o interruptor, torneira, os spots, as portas internas. O preto é uma cor que combina com o cinza e ajuda nesse ar industrial. Não que o branco também dê certo, o branco é uma opção. Mas se você escolher uma, é bom você seguir ela no restante das coisas. E a terceira cor é a cor de madeira, que está presente em todo o nosso forro, então ela está em todos os cômodos. Então alguns detalhes da casa foi usado madeira. Por exemplo, na nossa cozinha tem partes dos armários que são em madeira. Você pode ver aqui no escritório, tem parte em madeira. Nos banheiros. Então, a gente usou madeira também para compartilhar as 3 principais cores da casa. E a madeira também tem essa questão de ser um pouco mais aconchegante, dar esse ar de aconchegante, e né? rústico, que é a proposta da casa. Nessa etapa, também encontre itens que vão combinar com a sua casa. Deixar que combine com o estilo da sua casa. Exatamente. Por exemplo, Paulo, vou dar um exemplo aqui. Pensa um lustre clássico. Olha essa imagem aqui. Se eu colocasse esse lustre na minha sala de jantar ali, não ia fazer sentido nenhum, porque ele não combina com o estilo da casa. Por isso que a gente usou um lustre mais simples, mas com esse estilo mais moderno, industrial. Porque faz sentido com a casa. E esses detalhes que vão fazendo todo o conceito. A não ser que você saiba harmonizar esse estilo com outro estilo e fique legal. Isso não é uma regra, mas é o que eu acredito que é importante a ser feito. Pensa um outro exemplo mais exagerado ainda. Imagina um balcão da minha cozinha fosse com aqueles granito meio azulado. Nossa, ia ficar totalmente fora. Ou aqueles branco, mármore, assim, eu acho que não ia combinar com ia ficar muito estilo, fora. Ou seja, não que você precise fazer concreto igual a gente, mas existe, por exemplo, uns granitos de tons escuros, umas pedras escuras. Existem aqueles porcelanatos em tamanho gigante, sabe? Que são umas peças bem grandes que você usa para fazer esse tipo de coisa e ficaria muito bonito, escolhendo os tons certos de cores. Agora, mais uma dica de economia para você. Pesquise muito quando você for fazer a questão dos móveis, dos acabamentos da sua casa, porque a gente pesquisou muito, com muita antecedência, ficava atento, alerta aos preços, olhava monitorava e via o preço. se realmente tinham descontos, aquele preço daquele produto baixava, e com isso a gente conseguiu muitos descontos. Foi o nosso forno, o nosso fogão, o fogão de indução, a nossa geladeira, principalmente a nossa geladeira, ela custava R$5.000, a gente pagou 3.650. Olha só a diferença que foi. Nossa máquina de lava e seca também, então foram várias coisas da nossa casa que a gente conseguiu um desconto muito grande. E se somar todo esse desconto que a gente teve, foi uma economia enorme. O que a gente fez, dando vários exemplos na prática? O nosso fogão de indução. Ele custou durante muitos meses R$1.800, mas eu já tinha visto um registro de preço de tempo atrás por R$1.250. E a gente pegou e falou assim, eu quero achar esse preço de novo. E fiquei durante meses acompanhando, até o dia que entrou e eu comprei. Já aproveitando também nessa questão dos preços, tem uma dica para vocês que é aqueles sites de alerta de preço. Lá você consegue entrar e você consegue ver qual foi o menor preço daquele produto em um período de tempo. Então você consegue considerar, se esse produto já chegou nesse valor, ele pode chegar de novo. E você fica acompanhando, você pode colocar o seu e-mail lá e eles vão te mandar uma mensagem quando baixar o preço. Uma dica também, mais uma, vamos lá, dicas. Compare preço de lojas físicas também com a internet. E um exemplo que a gente vai dar aqui são nossos spots que usamos em algum dos cômodos. Esse spot a gente chegou a encontrar na loja física
por R$ 95,00, R$ 98,00. A gente comprou no Shopee, foi 28? Ou 28, R$ 30 reais. A diferença era enorme por exatamente o mesmo produto. Eu peguei na loja, depois que o meu chegou, eu peguei, é o mesmo produto. Então, tá aí mais uma dica. Compare os preços. O que você viu na loja, às vezes com o Shopee, Mercado Livre, pode te ajudar E se muito. você tem tempo, você pode comprar na loja e espera chegar. Às vezes demora um pouquinho, mas vai chegar. A não ser que você não tenha tempo aí. Você pode comprar na loja se quiser. Mas aí a economia já é diferente. Ainda falando sobre descontos e oportunidades, lembre de cashback. Por exemplo, o banco Nubank, ele tem uma guia lá de cashback. Aí você faz a compra entrando por ali, você ganha. Nossa máquina de lavar deu um cashback de R$ 250. Existem aplicativos como Livelo, Melios, que são aplicativos que você usa ele nas compras, vai te dando cashback. Tem produtos que estão com cashback especial. E tudo que você puder fazer, no final vai fazendo diferença e te ajuda muito. As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas como é que vocês conseguem esses preços? A gente acompanha tudo. Tempo inteiro. Se a gente quer comprar alguma coisa, a gente fica, às vezes, um longo período acompanhando aquilo para ver se baixa. Quando a gente encontra uma oportunidade, a gente compra. Olha, pensando aqui nesse vídeo, a gente está quase em novembro, se eu já não postei no comecinho de novembro, e novembro é Black Friday. Vários dos preços bons que nós pegamos nessa casa foi em Black Friday. A geladeira, por exemplo, foi comprada na Black Friday por um preço especial. O que você já pode fazer agora? Começa já a pesquisar aquele produto que você está interessado, para quando chegar na Black Friday você ver se o desconto é real ou não. Sei que esse vídeo ficou grande, mas a gente tentou passar um pouco de como foi todos os passos, tudo que a gente fez para conseguir ter essa casa desse jeito, com essa economia. Espero que a gente tenha ajudado. Se ajudou, você já sabe, se inscreve, deixa o like, é assim que você ajuda a gente. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.